sempre estar conversando com o Olavo. Eu queria me apresentar, né, para as pessoas que não me conhecem. Eu me chamo Ana Luna e estou na segunda delegacia aqui no estado de Alagoas, né, fui convidada para ser delegada, com o maior prazer poder contribuir aí com essa nova gestão. E espero que essa temática falando, fazer alguma coisa sobre o PENAI, falar alguma coisa. E aí o maior prazer de estar aí com a Menu, né, com o Olavo, com a Menu, que tem sido uma referência em alimentação escolar. E aí estamos aí o CRN6 mais uma vez trazendo uma temática importante que tem sido aí bastante questionada, que é justamente a execução do PENAI nesses tempos de pandemia, né, Olavo? É possível, Olavo? O que é que você acha? Tantos anos de FNDE, de PENAI lá na ponta, como nós, né, como muitos aí que eu tenho visto. O Hugo já entrou, viu? Eu já vi um monte de carinhas conhecidas aí da gente. Bom, primeiro agradecer, Ana, o convite. Ana? Tô aqui, peraí. Pronto, voltei. Primeiramente agradecer o convite feito por você, pelo CRN6. É uma nova gestão, né, que tá começando, então eu acho que essa forma de tentar aproximar cada vez mais os profissionais e ser sensível a um momento tão importante como esse, do qual o mundo hoje ele vive, né? O vírus, eu tenho acostumado a falar que ele é disruptivo. Ele tem uma capacidade de mudar a rotina e ninguém vai sair, todo mundo vai sair diferente depois que tudo isso passar. E como profissionais, como os nutricionistas, os gestores que atuam na ponta, né, eles tiveram nas mãos um desafio tremendo, que é o que? Você executar um programa, né, em um período tão turbulento que o mundo hoje ele está vivendo. Eu vim acompanhando algumas ações, desde aquele nosso último... No último curso da Menu do ano, na semana seguinte, não foi? A coisa ela estourou e lá no curso em Recife mesmo, no domingo, já tinham as nutricionistas pedindo ajuda. O que eu faço? Como é que a gente vai fazer? E tomou-se uma proporção gigantesca, né? Em que o FNDE ele se posicionou, ele colocou, como diz, na rua, né, uma nova resolução em um período desses de pandemia para poder orientar esses profissionais num período tão difícil que é de preservar o direito à alimentação desses alunos, né? Se a gente for pensar, hoje eu estava indo para o trabalho e vendo das mais 54 milhões de pessoas que vivem na pobreza no Brasil, cerca de 14 milhões elas têm menos de 14 anos de idade. Então, que é o público, o estudante que ele está dentro da escola. Então, é uma responsabilidade gigantesca que ele tem e que executar esse programa. Eu já vi que nos grupos, né, que a gente faz parte, os debates acontecendo, sempre, a entrega. Né? Porque, de fato, né, Olavo, é um desafio. Estamos, eu acho que em todos os setores, mas eu acho que pelo Programa de Alimentação Escolar, o PENAI, eu considero, inclusive, o principal programa, né, de segurança alimentar e nutricional do Brasil, quiçá do mundo, que eu gosto de dizer isso assim, porque ele é mundial mesmo, ele tem esse status, né, de
de programa incrível, maravilhoso mesmo. Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou entusiasta da alimentação escolar e do PENAI, apaixonadíssima. E de fato, é um programa importantíssimo e que pensa, assim, inclusive, quando a gente fala dos objetivos do milênio, ele abrange todos os objetivos do milênio, né? Todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, os objetivos da ONU. Então, a gente vê que é um programa especial, sim, né? E não poderia deixar de estar presente num momento como esse, tão difícil, mas, ao mesmo tempo, trazendo aí à tona tanto demonstrando os limites que nós temos para a utilização das ferramentas online, né? Como pensando, nos colocando numa situação de fazer a intersetorialidade, então juntar gente para buscar soluções de maneira remota. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Né? Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Então... Esse programa, ele é e sempre foi, na verdade, um programa, não é um programa para se fazer dentro de quatro paredes, né? É um programa para fazer com várias pessoas, com vários agentes, e não tem jeito. Do mesmo jeito agora, na pandemia, no isolamento, mesmo no isolamento, a gente precisa se redesenhar para que ele continue sendo desse jeito, né? Ele consegue romper os muros das escolas, né? É um programa que ele tem uma ação fantástica. Você falou dos objetivos do desenvolvimento. Eu conheço poucos programas hoje no mundo que consiga caminhar por todos os ODS que existem. Então, isso mesmo. E a realidade, ela ia vir, ela chegou para todo mundo, ela começou lá na saúde, e é o impacto que ele faz, né? Ele é um dominó, ele vai afetando tudo. Então, assim, no PENAI a gente consegue ver o quanto isso ele alterou a vida do aluno, a vida do professor, a vida do diretor, do gestor, do nutricionista, do conselheiro de alimentação escolar, do agricultor familiar. Então, no leque de atores que existem dentro do PENAI, todos eles foram afetados. Ninguém ficou de fora, né? Todo mundo foi, como é que eu falo? Colocado todo mundo junto, e o caminho é esse, juntos, todos estarem discutindo essas novas ferramentas, essas novas formas. Hoje aqui é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, então, assim, a tecnologia que vem... Primeira vez que nós estamos fazendo lá. Eu tenho feito diário. Inclusive, antes do último curso da Menu, aí o Olavo disse assim: Ana, grava um vídeo para falar sobre o curso. E Olavo, por favor, não me peça isso. Por favor, não faça isso, Olavo. Hoje, todos os dias, nós temos uma videoconferência. Então, na secretaria, fazendo videoconferência com diretores, com os agricultores. Inclusive, vamos passar aí uma formação online, que daqui a pouco a gente vai falar, porque eu também atuo na Secretaria Municipal de Educação de Maceió. E aí, com as merendeiras também, nossas merendeiras, que têm feito um trabalho muito bonito, né, no tocante a um dos eixos do programa, que a gente fala, e muita gente tem falado sobre o eixo oferta de alimentação, mas o PENAI, ele tem a oferta de alimentação e educação alimentar e nutricional. Promover isso, né? Então, educação alimentar e nutricional que é um eixo importante, e que nós temos aí tido experiências, nos surpreendido com experiências maravilhosas. A gente tem ficado muito, muito feliz com isso aí, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, só para vocês entenderem, vamos conversar um pouquinho, um bate-papo aqui junto com o Olavo, essa subidade da alimentação escolar.
e que agora está no Ministério da Saúde também, então vai nos deixar aí um pouquinho por dentro do que é o enfrentamento, do como a gente deve agir também, inclusive na elaboração dos kits, na distribuição. Então a gente pensar nessas questões aí. E é uma autoridade mesmo, viu? Autoridade. Isso mesmo. E sempre é uma parceria muito boa. Acho que nós dois, eu gosto muito, eu já falei isso até no todo menu que eu vou, eu digo, eu gosto demais de fazer, de participar desse curso, porque a gente fala a mesma língua, né? Então temos sabemos do principal objetivo do programa, né? E apesar de todas as dificuldades, porque temos, inclusive geralmente as pessoas quando me veem feliz e contente para ir trabalhar e para buscar soluções, dizem assim, ai Ana, mas a sua realidade é diferente. Não, na verdade nós sempre temos dificuldades, né? Sempre temos sim, e eu acho que o mais legal é isso, é a gente se desafiar todo o tempo para superar as dificuldades, né? E sabendo que o resultado, né, é impressionante. A gente tem um resultado em toda a comunidade escolar. E a gente, inclusive, ele vai além da comunidade escolar. Porque as pessoas que ouvem falar, que sabem e querem também fazer alimentação saudável a partir desse programa e de tudo que acontece dentro dele, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a oferta, os desafios do nutricionista, inclusive, não só dos nutricionistas, dos agricultores, dos professores, dos merendeiros, todo mundo. Você não pode falar, senão desgrava. Sobre higiene, como lavar as mãos, como higienizar os utensílios e tudo mais. Eles hoje podem dar aula sobre isso, né? Eles podem fazer lives sobre isso. As lives das prefeituras têm que ser com os merendeiros, as merendeiras dando aula como fazer essa higienização, porque é a formação que eles recebem todos os anos, né? Então é bem bacana. Quando a gente fala de oferta, então vamos passar aí, né? Para a gente começar, depois vamos abrir um momento para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta a respeito da temática, mas tem uma outra temática ao lado que a gente vai ter que tocar nesse assunto, viu? Não vai ter jeito. É na nova resolução. Não é a temática da live, mas a gente vai pincelar assim bem rapidamente o ponto mais importante, e eu já faço um convite para você, para que a gente faça uma nova live sobre a nova resolução. Combinado? Combinado, confirmado. Perfeito. Então o CRN6 agradece, porque isso inclusive foi recebi várias mensagens de vários nutricionistas perguntando. Todo mundo perguntando, vocês vão falar vão comentar. da nova resolução. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Isso, a gente vai falar também, né, Ana? No final a gente vai falar Falamos pouquinho. Bem rapidinho, montamos uma nova live somente com nova resolução. Tá joia? Então vamos lá. Olá, a gente sabe que, como foi lá descrito na nova resolução, a resolução é a resolução que vale, que é durante a pandemia, né? A resolução das orientações da temática que nós estamos tratando hoje. Então fala para a gente observar os estoques das escolas ou os estoques das centrais de abastecimento, né? Eu acho que esse momento a gente deve pesar muito, né? Se a validade ela está muito próxima, se ela está mais distante, daria para encaixar num kit, mas se ela estiver mais próxima, então cuidado para não acontecer perdas de alimentos, né? Eu acho que isso é primordial, mas com cuidado também com relação à saúde de quem vai ver isso, né, Olavo? Pois é, você não pode... Comprei, deixei lá na escola, veio a pandemia, muitas vezes por falta de um controle de estoque, de uma
comunicação até com o próprio diretor da escola, né? E aí você acabou enviando durante esse período um quantitativo de alimento que aquela escola não tenha utilizado, ou você pedido e ficado isso na sua central, em que a validade desse produto ela esteja perto de vencer. Você tem que ter muito cuidado naquilo que você vai entregar, porque você não vai estar lá na casa na família daquele aluno para saber se de fato aquele produto com aquela validade tão curta ela foi consumida durante aquele período, né? Então é mais uma responsabilidade que vem, é mais uma atenção que os profissionais eles têm que ter. Não é porque tá cheio de alimentos gêneros no meu estoque, vamos logo distribuir, vamos montar logo isso e entrega para esses alunos. Não, você tem que ter um cuidado, você tem que ter atenção. É a saúde dessas pessoas que tá em jogo, né? Isso mesmo. É recurso público e a gente precisa... Esse alimento tem que ser para promover saúde, né, Olavo? Não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que o programa, inclusive, ele evoluiu bastante ao longo desses mais de 60 anos, né? E a gente tem que prestar atenção mesmo, de fato, o que é que vai estar sendo doado para esses alunos, o que é que vai ser para que realmente promova a segurança alimentar, né? E aí a gente toca num ponto que, inclusive, quando a gente fala sobre aquisição de alimentos, essa temática rende, né? Rende. Na parceria com o Olavo, a Olavo disse assim: Ana, o tempo, aqui também tem que contar com o tempo, viu? O pessoal da série do CRN já falou: Ana, não vale uma live muito longa, não é bom, não sei o que mais lá. Eu disse: olha, temática tem, viu? Tema tem bastante, porque quando fala de alimentação escolar, então, gente, a gente tem que observar se já tem contratos formalizados, né? Lembra quando a gente fala do direito administrativo, que a gente precisa entender, sim, e o nutricionista, como todos os servidores públicos, é importante que esses servidores eles entendam do direito administrativo, pelo menos na área em que ele atua, né? Sim. Então a gente observa se tem contratos já formalizados, se for o caso, ou a suspensão temporária do contrato, ou a renegociação, né, que seria por meio de aditivo. Então é importante observar esses contratos no tocante não só ao registro de preço, né, então aos pregões, mas também à agricultura familiar. E aí, com relação à agricultura familiar, Olavo, qual a nossa orientação, qual a nossa sugestão, não é? Que a gente precisa ter muito cuidado, porque não adianta a gente promover segurança alimentar para os nossos alunos e a gente não pensar nos agricultores familiares. É fácil fazer isso? Eu considero esse ponto... Eu considero esse ponto um ponto muito sensível, porque com a suspensão dessas aulas, né, na rede pública de ensino, se a gente for pensar dos assentados, indígenas, os quilombolas, os agricultores que estavam fornecendo para a alimentação escolar por meio das chamadas públicas do PENAI, muitos deles, e até por conhecer esses agricultores, eles ficaram muito receosos que os seus contratos administrativos eles fossem rescindidos, né, pelos governos estaduais, municipais. E aí a gente vê que isso não só afeta os estudantes, né, mas como afeta a renda, a produção desses agricultores. Porque apesar desses contratos eles serem regidos pela 8666, se eu estiver falando alguma coisa de errado, você pode já me corrigindo, viu? O pessoal às vezes não sabe, mas os contratos da chamada pública eles são regidos pela lei 8666, que é a lei de licitação, né? Ela prevê a possibilidade
de rescisão... Está lá em contrato, né? Isso. Por isso que está lá o contrato administrativo. De rescisão unilateral desses contratos, por razões de algum tipo interesse público ou força maior. Mas, ao invés de existir essa rescisão, eu considero mais adequado para esse momento seria realizar uma alteração, né, qualitativa desses produtos, uma conversa. Eu vejo muito isso como um caminho a ser feito, Ana. No caso, assim, uma pergunta que me fizeram foi assim, como é que foi a pergunta, gente? Entre a rescisão ou alteração contratual, por que a administração pública ela deve alterar para a segunda opção? Por Isso quê? mesmo. Eu vejo como que, num momento de pandemia, isso não se trataria, no meu entendimento, como uma opção, mas mais como também uma obrigação legal de manter os serviços públicos eles funcionando, né, entre a população, e o fornecimento desses alimentos à comunidade, viabilizado por esses contratos feitos, como, por exemplo, os contratos da chamada pública com os agricultores familiares. Isso mesmo. Eu estou vendo aqui a fala da Tariana, é merendeira, eu conheço Tariana. Muito obrigada, Tariana, por participar. E inclusive, hoje nós temos o apoio, inclusive, das nossas merendeiras, porque a gente levou, inclusive, a formação lá para o campo. Elas aprenderam com os agricultores e viram a importância. Viu que, inclusive, é até natural perceber, né, a gente saber que nós estamos na educação, né? Estamos na educação. Então, é fato. Então, toda a educação, pensar no seu principal objetivo, que é o ensino. Então, pensar no aluno, né? Mas a partir do momento que a gente faz, e aí a importância da educação alimentar e nutricional, e demonstra e mostra que além disso, então a gente tem aí sim outros agentes participando desse programa, então a gente consegue perceber a importância e que, inclusive, se tiver alguém ligado às prefeituras e tudo mais, a partir do momento que a gente compra da agricultura familiar, a gente também está auxiliando e diminuindo, a gente está promovendo saúde, a gente está auxiliando essa população, então está diminuindo gastos com assistência social, tá? Então tem várias vantagens. A gente vai precisar se mover, a gente não vai ser num caminho, nem sempre vai ser um caminho fácil, tá? Mas a partir do momento que a gente inova, que é justamente, inclusive tem vários estudos falando que a administração pública ela tem dificuldade de inovar. Mas a partir do momento que ela inova, né, então ela tem condições, aí ela vê uma superação, uma melhora muito grande, uma melhora administrativa muito bom, muito importante. Então a vantagem não é só para a educação. Eu vou comprar porque o FNDE tem lá uma resolução e diz que tem que comprar. Tem que cumprir. Existem outros benefícios, né? Existem outros benefícios muito importantes para aquela região. Eu não digo que não seja nem só para o... E por que não, por exemplo, manter esses contratos e às vezes a entrega dos agricultores ela acaba sendo centralizada, né, nas escolas ou nos centros de distribuição. Eu já vi um município que eu achei fantástico, eles alteraram os pontos de entregas dos produtos da agricultura familiar. É claro que a logística ela foi bem diferente, mas eles dividiram os agricultores, enfim, e as entregas acabaram sendo na casa do aluno da agricultura, né? Mas tudo isso fiscalizado, de uma forma com higiene, para que se chegue até esse aluno, mantendo todos os procedimentos pelo qual o Ministério da Saúde ele preconiza durante todo esse período. E aí o pessoal fala, mas vai ter um impacto muito grande financeiro nisso. Se gerar, né,
gastos, eu acho que quando você altera, você pode pensar na logística desse transporte, né, Ana? Na entrega dos agricultores familiares. Isso. Se é possível até rever os valores contratados. Isso. Então, se faz um aquela reequilíbrio. Reequilíbrio Financeiro. Isso. Então, existe essa possibilidade de reequilíbrio financeiro. Agora, tem que ser observado, porque justamente o contrato é regido pela 8.666, e então precisa ser observado o que de aditivo, então de acréscimo, só pode ser adicionado os 25% do contrato, tá? Então, a gente tem que observar isso aí. Se eu não me engano, é o artigo 58. Olha, ele sabe o número do artigo. Eu não sou assim tão detalhista. Eu sei que ele está lá. Quando eu preciso, eu vou lá e busco. E eu sei que ele está lá. Mas é importante a gente saber, até para negociar. Então, a gente, enquanto nutricionista, diretor de escola, então é importante a gente observar, porque tem diretores de escola assistindo também, viu, Olavo? Já vi uns aqui. Tem, eu já vi aqui. Então é importante a gente saber para que a gente possa chegar lá e dizer assim, não, existe essa possibilidade, vamos construir um projeto juntos, a gente precisa da contribuição, é o diretor da escola, é a escola que conhece o contexto do aluno, né? Sabendo do princípio da universalidade, né? Então, Sim. Se vai utilizar o recurso federal, a gente precisa trabalhar com a universalidade. E aí, só o recurso do FNDE também não dá. Né? A gente precisa, né, principalmente aí, infelizmente, com o aumento dos recursos, dos preços, então a gente precisa trabalhar isso. O PENAI, ele é suplementar. Então, assim, isso, ele é suplementar. Isso difícil dos gestores, eles sabem que o pessoal que está assistindo sabe muito bem o desafio, né? Eles sabem que de fato, o FNDE ele dá a contrapartida, não é o gestor que dá a contrapartida, mas a cabeça de muitos gestores ainda infelizmente isso não acontece, e a grande maioria dos oportunidade. E a grande eu vejo esse momento como uma oportunidade, sim. Viu, Olavo? Uma oportunidade para as prefeituras, para os estados que antes não contribuíam, né? Eles passem a contribuir aí de repente com outro recurso, um recurso que iria para a ação social, outro recurso, e já que aí os legisladores, eles já pensem nisso. Então, nós queremos que a partir daí, então a partir desse momento, que todas as prefeituras, todos os estados, eles venham a contribuir, sim, eles terem a contribuição própria, né, para que a gente tenha, inclusive, para a gente atender a nova resolução, né? Então, a gente precisa se alegrar com essa nova resolução, que é uma possibilidade, e olha, com esse recurso que nós temos, não dá. Vamos priorizar. A alimentação escolar precisa ser prioridade na localidade, onde quer que seja, se é no município, se é no estado, as escolas federais que estão aí também tentando implantar, né, o PENAI. Então, é importante pensar se já existe, então, se optar pelo kit, se existe ata de registro de preço lá na prefeitura ou no estado, geralmente as secretarias de assistência... Eu vi uma pergunta aqui que o nutricionista ele precisa ter uma boa noção de administração pública. Gente, todo servidor público. Olha, tem gente que reclama comigo. Uma coisa que nos cursos da Menu que a gente fala é: quem conhece a Lei 8.666, quem que já leu? Tem gente assim. Quer trabalhar com serviço público, no serviço público ou com o serviço público, tem que saber de direito administrativo, né? Como a gente disse, pelo menos na área em que a gente esteja atuando. É do mesmo jeito. Se eu quero dirigir, eu tenho que saber da legislação de trânsito.
E a graduação, ela não lhe ensinou isso. Isso aí você vai ter que aprender na sua vivência, no seu cotidiano, no dia a dia. Então, assim, é você ir em busca dessas informações. Ana, já são 7h30, viu? O pessoal está controlando o seu tempo? Exatamente. Não, quem tá aqui, já pensou eu controlando o meu tempo, Olavo? O negócio é sério, né? Mas vamos lá mais rapidinho. Né? Então, as chamadas públicas, vamos observar, inclusive os pontos de se é item ou se é kit, né? Se é um kit alimentação, merenda escolar, ou se é item, porque vai ter diferença aí nesses contratos, como a gente está lá previsto na chamada pública, então, que esse preço de aquisição, que não é o preço de referência, que é de lá da licitação, é o preço de aquisição, tem que estar incluído as embalagens, a logística, tudo isso aí, tá? Eu já vi um município que ele fez assim, ele continuou com o contrato da agricultura e ele contratou, então ele fez por uma dispensa de licitação, solicitou embalagens e a entrega diferenciada, que foi a entrega para os alunos. Então, recebeu lá na central, né? Lá eles montaram os kits com as embalagens e tudo mais, e foi uma empresa. A empresa montou, então, ao invés de levar para a central, na verdade, a central da prefeitura, levou para a central da empresa, tudo sendo fiscalizado. A empresa montou os kits e levou para os alunos. Então aí vai de cada prefeitura, de cada situação. E não dá pra gente, não é uma fórmula fechada, né, Olavo? Não, e lembrando de acordo que com o contexto de cada o nutricionista, ele deve ser responsável nessa etapa, né, da definição desses kits. Ele tem que ter todo o cuidado, né, no envolvimento da equipe que vai montar esses kits, que vai distribuir, no caso que sejam os kits eles entregues, e chamar o CAI, né, chamar o conselho para junto desse momento, em tomadas de decisões em conjunto, em registrado tudo isso em ata, porque em futuros momentos de prestações de contas, isso vai ser algo que eles vão ter como comprovar, embasamento de que não foi a tomada de decisão de uma única só pessoa, responsável por uma única só pessoa. É um conjunto, são os atores, todos eles envolvidos nesse processo todo. Isso mesmo. E aí aquela coisa, a partir do momento que a gente envolve outros agentes, então a escola como divulgadora de como deve ser, inclusive se for para recolher na escola, né, então como é que deve ser procedido para não acontecer aglomeração, então utilizando os EPIs, que são importantíssimos, minha gente, o álcool gel, todos esses procedimentos, para que esse momento não seja um momento de que a gente venha a contribuir com a contaminação, e sim a gente promover a alimentação saudável e contribuir para o aumento das defesas. A partir do momento que a gente está com o nosso organismo bem alimentado, então os nossos alunos tanto vai contribuir para esse ponto, como também para o retorno das aulas, esses alunos estarem prontos para o processo de ensino-aprendizagem. Né? Então são esses pontos que são importantes para a gente reforçar lá como justificativa para que a gente coloque lá para a nossa prefeitura, para o nosso estado, que aconteça de fato. E que não existe fórmula fechada, existe um contexto, e é importante a participação de vários agentes para a gente conseguir aí atender a todo esse contexto, né? E que se faça tem um plano de ação, né, durante esse período, chamando esses atores todos, responsáveis, definindo quais são as etapas que cada um deles estarão envolvidos. A entidade executora, ela tem que ter esse plano de ação junto com o aval da participação do Conselho de Alimentação Escolar em todo esse processo. Deixa eu fazer uma divulgação, que o Conselho CRN 6,
ele lá na nossa página, no nosso site, né, nós lançamos e está lá disponível no site uma cartilha, né, de orientações aí para os nutricionistas. Existe a cartilha do FNDE, mas nós fizemos assim de pontos importantes, né, e está lá disponível na partezinha que tem comunicação, publicações, cartilha. Vai lá, nutricionista, dá uma olhada. Os outros agentes também, é importante dar essa olhada e poder, para que possa contribuir também nesse planejamento, como o Olavo falou. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar desse jeito, que sempre existem soluções para o nosso contexto, tá? Basta a gente se movimentar, né, ter esse desejo de resolver. E aí fala um pouquinho para os estudantes também, tá? Que não vamos limitar a nossa formação, tá? Não vamos pensar assim, eu não quero trabalhar com alimentação escolar, eu não preciso saber disso. Não é só na alimentação escolar que a gente precisa saber de legislação pública. Em qualquer local onde a gente esteja, que seja o serviço público, nós precisamos saber, né? E eu acho que todos os estudantes e todos os profissionais querem ter, sim, um diferencial, né? Então, a gente faz a nossa formação, é importante vocês saberem, todos saberem disso. Todo servidor público é importante estudar sobre a administração pública, tá? E aí vamos para o último assunto, Olavo, que senão vão puxar na minha orelha quando eu desligar aqui. Eu acho que já não querem mais que eu faça uma segunda live com você, Olavo. Qual o próximo assunto, Ana? Vão chamar outra delegada, outra conselheira, sei lá quem. Qual o nosso próximo assunto? Educação alimentar e nutricional na pandemia. E aí, é possível, Olavo? Nossa, você que fala essa parte, né? Eu tenho visto tantas coisas. Eu tenho visto tantas coisas legais. De início, assim, eu pensei, eu disse, como é que o pessoal vai fazer, né, Ian? Porque não só as escolas privadas, mas grande parte das escolas públicas acabaram tendo aulas online, né? Eu vi muitas cidades de grande porte tendo. É claro que a gente conhece, a gente tem a sensibilidade de saber que tem localidades que o sinal da internet não é bom e muitas vezes o uso dessa tecnologia a gente não consegue levar até esses alunos. Mas do que eu vi em pandemia, no momento que nós estamos vivendo, eu vi muita gente fazendo atividades bem interessantes, chegando perto da própria tecnologia, fazendo cursos online com seus merendeiras, com as merendeiras, participando em conjunto com os professores em algumas aulas, utilizando as quartas capas dos livros didáticos que estão dentro da casa dos alunos, e foi um momento de suma importância, de que, já que a família está toda lá reunida, e que aquele livro, aquela capa desenhada, ela foi justamente para que o aluno também levasse para casa e lá tivesse o pai, a mãe, os irmãos, e todos eles pudessem compartilhar esse momento. Eu vi ações de EAN sendo feitas nas entregas dos kits, né? No manual do FNDE tem a recomendação de higienização, e aí o pessoal ainda pensou mais, eu vi muita gente indo além disso, colocando cartilhas de educação alimentar e nutricional, informações de EAN, ou seja, aproveitar o momento, né, para que se pudesse iniciar essas atividades com esses alunos. Eu vi muita coisa legal e que foi possível, né? Não deixando assim claro que, infelizmente, em alguns locais o profissional ele não consegue ter o acesso, não consegue ele levar, mas eu acho que a gente não pode ficar parado. Se a gente consegue contagiar uma parcela, a gente vai até essa parcela e depois a gente vai
conquistando, você vai tendo outras alternativas de atingir a EAN. EAN que na nova resolução, eu particularmente gostei muito da escrita, né, do que colocaram assim nela. Antes tinha algumas informações que estavam muito no ar, e às vezes o pessoal, o que é isso? Não sabia. Eu acho que agora o pessoal lá da COSAN, eles foram bem específicos, acho que eles foram bem diretos nessa questão. Na época que eu estava na COSAN, eu estava especificamente mais em educação alimentar e nutricional na jornada de EAN, e eu acho que a redação, a discussão feita entre a equipe que hoje está lá, que é uma equipe fantástica, eu acho que eles desenharam algo para que a EAN, ela, de fato, o profissional ele não se sentisse totalmente preso a ele ter que executar, a ele ter que fazer, a ele ter que estar junto, e não, ela conseguiu abrir um leque de mostrar que ele pode puxar, ele tem que puxar os seus pares para que ele consiga executar a EAN. E o momento ideal é um momento diferente, mas é um momento de, como você falou, né, de inovar, de oportunidade, de inovar, de levar uma nova... A gente pode ficar estático, né, com a situação crítica, mas eu acho que a melhor opção é a gente reagir, né? E apesar dos desafios, né, e sabendo, como você falou mesmo, o contexto de cada localidade, e inclusive pensando num objetivo que é um objetivo muito bom, que eu acho que tem sido trazido aí pela a parte pedagógica, os professores, a direção pedagógica aí das prefeituras, das secretarias, né? Que é justamente continuar ou criar um vínculo com o aluno durante esse período. Nós sabemos que existe, inclusive, um certo risco, né, de que haja dispersão e tudo mais. Então, o criar vínculo com a temática que está trazendo benefício, inclusive, para esse momento, que é a alimentação saudável, é a higiene, né, é a segurança alimentar e nutricional. E aí, eu acho que fazendo, você descreveu muito bem a nova resolução. Quando eu li, eu disse, poxa vida, como ela está didática, né? Essa nova resolução, ela está muito didática, ela está muito detalhada, explicando, porque às vezes, na antiga, a gente lia, mas a gente poderia colocar, ou traduzir, vamos dizer assim, da maneira que a gente achasse mais interessante. Mas ela está muito detalhada, inclusive ela está conversando com a área pedagógica. Ela está utilizando, se estamos dentro da educação, então é importante que todas as normas legais, elas sejam com esse olhar, né? Então a gente vê muito bem traços do que diz aí o Plano Nacional da Educação, a gente vê traços da lei, inclusive, de educação alimentar e nutricional, o marco de educação alimentar e nutricional, o guia alimentar. Então, eu fui reconhecendo várias publicações, eu achei muito legal por conta disso. E aí a gente lembrar de algumas ferramentas para conseguir fazer EAN, lógico, observando o contexto, mas YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Mas eu não sei fazer isso. A gente pode pedir ajuda aos nossos filhos. Quem tiver sobrinho, filho, porque foi isso que eu fiz, pedir ajuda aos meus filhos. Eles parece que já nascem sabendo, né, minha gente? Então, eu tenho uma professora que eu gosto muito dela, de uma das nossas escolas, que ela disse assim, quando ela tem dificuldade no celular dela, aí ela chega assim, sempre chega um assim, tia, é assim que faz. Então, já pequenininho, né, e já diz ali como é que faz, como é que tem que fazer. E aí eu acho que é a gente mesmo agora.
Vocês sabem que eu gosto muito de brincar, quem me conhece sabe que eu gosto muito de brincar, mas pensando que a gente ter a possibilidade de contribuir nesse momento tão crítico, onde está acontecendo tantas coisas, né, no nosso país, no mundo, né? E a gente ter a possibilidade de contribuir, né, com uma alimentação saudável, com informação, com comunicação, que às vezes, muitas vezes, por outros meios, se passam informações equivocadas. Então, acho que é importante sim, a gente ser agente transformador, né? Então, ter o orgulho de ser agente transformador. E sempre com o auxílio dos nossos professores, dos nossos merendeiros, nós temos uma grande vantagem, Olavo. A gente está na educação. Então, quem trabalha na educação, nutricionista que trabalha na educação, tem uma grande vantagem, né? Os educadores, eles já têm já é nato aquela disposição e aquela habilidade para montar, executar e avaliar projetos. Eu acabei de ver aqui alguém colocou, acho que subiu, acho que foi a Joelma, que tem uma escola que está enviando receitas, vídeos via WhatsApp para os pais dos alunos, né? Então é o uso da ferramenta, né, gente? A gente não ficar parado e achar que por não estar tendo a aula, não tem como eu fazer, eu não vou conseguir fazer. Tem uma pergunta aqui, Olavo. Se a orientação alimentar é diferente nos municípios? Claro, com certeza, né? Então, inclusive, está lá. O município lá do Rio Grande do Sul, ele é diferente do município lá do interior do Amazonas, né? Então, pensando na cultura alimentar, né? Nos hábitos alimentares, na cultura alimentar daquele povo, né? Então, a alimentação está muito ligada à cultura, né? E, inclusive, a gente fazer educação alimentar e nutricional resgatando as tradições culturais, né? Aproximando ao sentimento, né? As sensações de todos os sentimentos que existe nessa família, nesse aluno, é a melhor maneira. E é a maneira inclusive, mais prazerosa, né? Então, vamos lembrar, assim, respeitando as regiões, respeitando o que é a agricultura, né? A vocação agrícola daquela região. Então, por exemplo, na nossa região Nordeste, é difícil a gente encontrar plantação de maçã, de uva. Até tem, né? Eu sei que tem sim em Pernambuco, se não me engano. Então, aqui em Alagoas, a gente iria valorizar a pinha. Então, a gente valoriza o jambo. Só de falar dá água na boca. Né? Então, é importante a gente respeitar os hábitos. Então, os alimentos com milho, o que é que a gente pode trabalhar, e o Olavo fazendo bem assim. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Isso. E aí, gente, mais perguntas, já fui aqui cobrada. Eu acho que só também, como já está acho que também chegando no fim, Ana, só a gente vai ter um outro momento que a gente vai falar da nova resolução, né? Mas, assim, no meu entendimento, essa nova normativa, ela veio para garantir mais a qualidade da refeição ofertada para esses alunos. Eu ouvi muitos comentários durante ontem e hoje, meu Deus, em plena pandemia, soltar uma resolução, uma loucura. Parou. Em pandemia, a gente vai utilizar a resolução que é da pandemia. Mas, no meu entendimento, pode ser que talvez não tivesse sido o momento, né, ideal, mas ela traz consigo um momento em que o Covid ele vai passar. Isso é fato, a gente vai passar por isso. O mundo todo ele vai demorar um pouquinho para juntar todos os cacos desse vendaval do qual nós passamos.
mas como profissional, como uma pessoa que atuou dentro do programa por cerca de 6 anos, inclusive participando das reuniões dos grupos de trabalho que deu origem a essa resolução, eu considero que essa resolução que ontem ela saiu, ela é uma conquista de uma luta que vem desde 2017 com a criação do primeiro GT, para que se pensasse um pouco dessa nova resolução. E encarar, enfrentar, orientar, contribuir para um processo de aprimoramento e de qualidade dessa alimentação escolar. O custo ele vai aumentar? Acredito que sim, mas também é um momento em que a gente tem que, os gestores eles vão ver que depois de tudo isso que passar, o mundo ele vai mudar, alguma coisa ela vai ter que ser feita. Repensar os gastos, né, das prefeituras, repensar os gastos. Colocar o que são as prioridades, enfim. Eu tenho muito esse pensamento. Talvez não fosse o momento, ok, mas eu considero como uma conquista de uma luta. Eu acho que o pessoal que está lá hoje lá no FNDE, a Karine como presidente, a Solange como coordenadora da Segurança Alimentar e Nutricional, eu acho que elas tiveram um momento, eu considero um momento acertado de ter lançado sim essa resolução, e eles vão dar total apoio, eles vão caminhar junto com os profissionais que estão nesse período, estão atuando dentro do PENAI. Eu vejo como um incentivo para que a nova resolução ela esteja colocada de fato em prática. A gente sabe, inclusive, das angústias de muitos nutricionistas, porque às vezes não conseguem alcançar, mas eu acho que é o momento de dizer assim, inclusive as eleições, todo esse contexto e todos os políticos pensarem, né? É o momento, sim, da gente incentivar a alimentação saudável, né? E por meio da alimentação escolar, é um ponto importante, porque se a gente tem o nosso aluno bem, então a gente está promovendo a prevenção, não só para esse vírus, mas para várias doenças, né? Então, várias doenças. Então, a gente promove aí diminuição de gastos públicos. Ana, né? só esclarecendo aqui, o pessoal perguntando qual é a resolução. A nova resolução é a resolução 6, resolução número 6, de 8 de maio de 2020. Não, e outra pergunta foi, resolução 8666? Não é resolução. 8666 é a lei de licitação e contratos. É porque nós falamos vários assuntos aqui. Isso, é verdade. Gente, qualquer dúvida também, vocês podem lá, tanto deixar lá no inbox, que a gente tira essas dúvidas para vocês, tá? E aí visitar também o site o Instagram da Menu. Daí o meu também, na divulgação também foi. Então fiquem à vontade. Pode fazer uma propaganda. Faça isso, a propaganda. A Menu, ela tá se organizando. É claro que quando a gente fala da Menu, a gente já sabe que a gente vai contar com a participação de Ana Luna também. Então, nós também estamos nos organizando nesse período de processos em tempos de pandemia. E em breve a gente vai estar com vários cursos online. Nós fechamos uma parceria com uma faculdade, onde a gente vai estar fazendo vários cursos via EAD, uma plataforma bem interativa, onde a gente vai poder estar envolvendo vários atores. Então, vocês aguardem que em breve a gente vai ter novas ideias, nos reinventando também nesse período. Que coisa boa, eu já fui convidada, agora eu fiquei feliz. Olha só, aceito o convite com o maior prazer, você sabe disso. Né? Falar sobre
sobre alimentação escolar e administração pública. Sou apaixonada assim pela temática, tá? E as pessoas precisam me dar tempo mesmo, porque senão eu passo o dia inteiro falando, tá? E aí o que acontece? Próxima live, para quem chegou depois, nós teremos uma próxima live com a nova resolução, certo? Falando aí sobre todos os detalhes, sobre todos os detalhes, inclusive sobre as novas. Caiu a conexão, minha gente. Voltamos. Voltamos para encerrar. A conexão caiu, não sei como foi isso. O pessoal tá entrando de novo. O pessoal tá entrando. Gente, vocês são lindos, vocês estão voltando. Todo mundo tá voltando, Olavo. Tá voltando, o negócio bombou. Gente, isso prova que vocês gostaram. Que coisa boa. Todo mundo voltando. Ai, que coisa boa. Eu anotei o nome de algumas pessoas que apareceram. E foi. Que coisa boa. Então vai ser esse retorno pra gente encerrar. Eu acho que o Instagram disse assim, olha, esse povo fala muito, vamos deixar aí, vamos. Não sei o que foi que aconteceu, de repente caiu. Às vezes é o tempo, né, que deu. Nem sei, não é a primeira vez que eu faço isso, Olavo. Quando dá, parece que 1 hora o tempo corta. Mas não, é verdade. Deixa eu mandar então, um beijo.
Um beijo para Acabou de dar uma hora. Um beijo para Taluana, nutricionista de Bom Jesus da Lapa, excelente profissional. A Menu já foi a Bom Jesus da Lapa, fez uma palestra com 800 professores a convite de Taluana na jornada pedagógica. E depois eu acompanhei o treinamento que ela fez com as merendeiras, foi muito legal. Eu vi também o pessoal da Coprage, os agricultores familiares da Bahia, que foram grandes parceiros da Menu também durante o período que nós... Voltei. Ai, Jesus. Então é isso, acho que agradecer, Ana, ao CRN, a você. Nos encontramos na próxima live. A gente vai debater. Vou estudar a fundo mais a resolução. Confesso que ela saiu ontem, eu dei uma lida por alto, mas eu não cheguei a me aprofundar nela, mas repetindo aquilo que eu falei, talvez não fosse o momento, mas eu, como um profissional, como um ex-profissional que também atuou na ponta e lá na gestão, aqui na gestão nacional do programa, eu considero como uma conquista de uma luta que vem desde 2017, onde o primeiro GT quem tocou foi a Luizete, o segundo GT quem tocou foi a Iris, e eu participei de algumas dessas reuniões e a gente fica muito feliz de ver acontecendo, com a Karine como presidente, lançando uma resolução tão importante que vai ter um impacto tão especial na qualidade da alimentação escolar desses nossos estudantes de todo o Brasil. Obrigado a você, todo mundo que nos acompanhou. Aguardem as novidades da Menu e nos encontramos numa próxima live. Pois então, quero fazer meus agradecimentos também. Primeiro, agradecer ao Olavo, pela disponibilidade e também pela gestão, a nova gestão do CRN6, que viu que era uma temática muito importante, muito legal e que colocou essa temática aí para que a gente discutisse um pouco. Foi um pouco, viu, Olavo? Discutisse um pouco, porque realmente é extenso, é um programa muito importante. E aí gostaria de agradecer especialmente as pessoas que participaram com a gente, tá? As pessoas, tanto os merendeiros da Elaine da Bahia, que além de maravilhosa! Saudade dela! Além de nutricionista, Elaine é presidente do CAI, né? CAI. Isso. Do CAI, isso mesmo. Elaine, eu pensava que a gente esse mês ia para Salvador lá. A Coprage aqui, ó. Coprage. Isso. Queria também agradecer a COPAF e algumas pessoas também da agricultura familiar de Alagoas que também participou. Nutricionistas do estado de Alagoas, de Pernambuco, maravilhosos, da Paraíba, pessoas incríveis que conheci, que estou apaixonada de fato, assim, com toda essa rede aí, essa corrente do bem que a gente vem fazendo aí, apaixonando todo mundo pela alimentação escolar. E aí eu espero que as pessoas que assistiram, que não conhecem sobre alimentação escolar, busquem, entrem no site do FNDE, que é maravilhoso o site, tem muitas ferramentas para nutricionista, não só para nutricionista da alimentação escolar, porque tem certas ferramentas que nós podemos utilizar em outras áreas, né? O CAI de Caruaru, que participou também da Menu. Sim, maravilhosa. Ela tem o meu contato, manda mensagem, muito maravilhosa. Então, todas as pessoas que assistiram, que contribuíram aí com as perguntas, e lembrem, como a gente falou, Gedida, nossa pedagoga, entrou também, pedagoga do setor. Muito obrigada a todo o setor de alimentação escolar de Maceió, né, que participou aí junto com a gente. E eu espero que a gente cresça cada vez mais com esse programa
né, que não se desestimule, nem por causa do período que estamos vivendo, nem pelos desafios que irão de vir, porque já estão vindo novos desafios, né? A gente sabe, a gente tem aí esses desafios, e para os estudantes, vamos lá, contem conosco para que vocês possam sim se capacitar, se formar e entrar no mercado de trabalho assim, ó. Não é? Sigam a Menu Consultoria no Instagram e um grande abraço para todos vocês. Nós mandamos informações sobre a próxima live no Instagram do Conselho, CRN, esse que nós estamos fazendo a live, tá? Um beijão, valeu, Olavo. Obrigado, tchau, gente. Tchau.